Você sabe quando e como surgiu a idolatria? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Já estudamos os 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist. Bíblia capítulo por capítulo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar esse material, com certeza ajudará bastante no aprendizado. E no capítulo de hoje, capítulo 11, este capítulo tem 32 versículos e trata de 3 temas. O primeiro deles é que toda a população da época falava a mesma língua. O segundo tema, a confusão das línguas. E depois nós encontramos a genealogia de Abraão. Mas para entender o enunciado da aula, como surgiu a idolatria e quando, nós precisamos retornar ao capítulo 10. Observe o texto, Gênesis capítulo 10, versículos de 8 a 10. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Guardou o nome Nimrod, o poderoso caçador. Segundo os estudiosos, ele foi o primeiro homem a utilizar o cavalo para a caça. A população da época temia muito as feras, os animais. Então, segundo os estudiosos, ele, dominando o cavalo para a caça, ele se tornou poderoso. Existem até achados arqueológicos onde mostram um homem sobre um cavalo caçando leões. É uma referência a Nimrod. E segundo estes estudos, ele ficou tão poderoso que ao morrer fizeram uma imagem, uma estátua de Nimrod e passaram a adorá-la. Então aí surge a idolatria. Eu vou expandir para você o mapa do Fértil Crescente para localizarmos Babilônia e Nínive. Observe, Babilônia, ele fundou 3 cidades circunvizinhas, depois ele viajou mais ou menos 480 quilômetros e fundou a cidade de Nínive, com mais 3 cidades circunvizinhas. Este era o reino de Nimrod. As cidades circunvizinhas que ele fundou estão registradas no capítulo 10, versículos de 8 a 10, que nós já estudamos. Agora vamos ver a origem dele, a genealogia de Nimrod. Sabemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã teve 4 filhos, Put, Cuxi, Misra e Canaã. Agora observe os descendentes de Cuxi. Lá embaixo, Nimrod. Então Nimrod é descendente de Cuxi, Cuxi descendente de Cã, Cã descendente de Noé. Isto nós já aprendemos na aula passada. Agora, quando surgiu a idolatria? Nós sabemos, segundo a cronologia bíblica, que Abraão está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo.
E do dilúvio até Abraão, nós temos, segundo a cronologia bíblica, 427 anos. Sabemos também, quando nós estudamos o período antediluviano, ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio, quando nós estudamos aquele período que vai do primeiro capítulo até o final do capítulo 6, nós não encontramos idolatria. Isso é importante, nós não encontramos idolatria. Agora observe esse texto bíblico. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué é o sucessor de Moisés. Olha o que ele diz. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Olha que informação importante. Os pais de Abraão eram idólatras. E como nós sabemos que Abraão é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, e o período pós-dilúvio até Abraão tem 427 anos, segundo a cronologia bíblica, a idolatria surgiu neste período. Entendeu? Ora, se os pais de Abraão eram idólatras, então ela surgiu antes de Abraão. E se antes do dilúvio nós não encontramos idolatria, ela só pode ter surgido neste período, depois do dilúvio e antes de Abraão. Um outro detalhe importante é onde Josué estava quando ele disse sobre a questão da idolatria dos pais de Abraão. Observe no mapa, ele estava mais ou menos aqui, na região de Jericó, e fala, olha, do outro lado do Eufrates. Ele está falando de Ur dos Caldeus, que fica bem próximo da Babilônia, onde surgiu a idolatria, segundo os estudiosos, com Nimrod, o poderoso caçador. Então nós já sabemos, quando surgiu a idolatria, foi depois do dilúvio e antes de Abraão. Sabemos onde surgiu a idolatria, na região da Babilônia, e sabemos da onde vem a idolatria. Quando Nimrod morreu, fizeram uma estátua dele, uma imagem dele, e começaram a adorar esta estátua. Ali surge a idolatria. Um detalhe importante que eu sempre friso nas minhas aulas presenciais: a idolatria é pior do que o pecado de prostituição. E olha que o pecado da prostituição é muito grave. E por que ela é pior? Porque o idólatra, ele é cego, não tem como Deus atendê-lo, porque ele está buscando, servindo a outros deuses. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, mas recebeu o perdão de Deus, porque buscou a Deus. Exemplo podemos ver no Salmo 51. Já no caso do idólatra, como ele vai buscar a Deus, buscar o perdão, se ele serve a outros deuses? Daí o pecado da idolatria ser pior ainda do que a prostituição. Claro que a prostituição é um pecado muito grave, mas a idolatria, repito, é pior, porque cega totalmente o ser humano. E para fechar esse assunto sobre a idolatria, observe esta frase: toda religião que conduz os seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura tem a sua origem na Babilônia, depois do dilúvio e antes da chamada de Abraão. Guardou? Vamos agora para outro assunto, a confusão das línguas, a Torre de Babel. Nimrod, que segundo nós já vimos na Bíblia, ele foi o grande empreendedor, fundou a cidade da Babilônia, mais 3 cidades circunvizinhas, depois viajou 480 quilômetros, fundou Nínive e mais 3 cidades circunvizinhas.
Ele queria fazer um quartel-general, uma torre, uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus, no novo começo, depois do dilúvio, disse para Noé e sua família que eles deviam povoar a terra, encher a terra. E a população rebelde queria o quê? Se unir. Eles não queriam povoar toda a terra, ficaram concentrados e fizeram uma torre como se fosse um quartel-general. Na verdade, era uma rebelião contra Deus. Eles estavam desobedecendo a ordem de Deus. Então, Deus confundiu as línguas. E aí entra um detalhe muito importante. Observe o versículo 5 do capítulo 11. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, que é a Torre de Babel, cujo um dos significados da palavra Babel é confusão. Esta linguagem, então, o Senhor desceu, é uma linguagem que nós chamamos na teologia de antropomórfica, que significa uma linguagem para que possamos entender. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Logo, Ele não precisaria descer. Então, repito, é uma linguagem que nós chamamos na teologia de linguagem antropomórfica. Ou seja, uma linguagem para que possamos entender. Vou repetir o versículo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor desceu. Quem? O Senhor Deus. Está em conformidade. Por exemplo, com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías, capítulo 43, versículo 10, também fala que só tem um Deus, não existe outro Deus. Agora, este único, nós sabemos, quando estudamos a língua hebraica, que tem único no sentido de unidade absoluta e único no sentido de unidade composta. É o caso desse único de Deuteronômio. E por que isto é importante? Observe. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Observou este venham, vamos, é o Senhor falando. Só que no versículo 5 diz o quê? Então o Senhor desceu. E agora está falando o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Venham, vamos. Ora, está no plural, significa que existe mais de uma pessoa, 2, 3 ou até mais. Nós não sabemos, mas temos certeza que existe mais de uma pessoa, porque está no plural. Vamos! E o que isto nos mostra? A doutrina da Trindade. Existe um único Deus, mas encontramos em Deus 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai. Agora observe Filipenses 2:11. O texto está explícito. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai. Uma pessoa. Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma pessoa, Deus Filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ananias mentiu para o Espírito Santo, mentiu para uma pessoa do Espírito Santo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas?
Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ora, no versículo 3 diz que ele mentiu para o Espírito Santo. No 4 diz que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Percebeu? Da mesma forma que em Gênesis 1:26 nós vimos o façamos, disse Deus no singular, depois façamos no plural. Agora, de novo, nós vimos no versículo 7 do capítulo 11, de forma implícita, a Trindade. Então, este venham, vamos, são as três pessoas da Santíssima Trindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Viu como é importante estudar a teologia, as doutrinas bíblicas fundamentais da nossa fé? Agora vamos para a última parte do texto do capítulo 11, que trata da genealogia de Abraão. Nós sabemos que Sem era filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E estes são os descendentes de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Observe, Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber, Éber gerou a Peleg, Peleg gerou a Reu, Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naor, Naor gerou a Terá, Terá gerou a Abraão. Viu? Abraão é descendente, vem da linhagem de Sem, dos semitas, primeiro filho de Noé. Isto é importante, este registro está no capítulo 11. Agora, a partir do capítulo 12, Deus começa a tratar de uma família que nós chamamos na teologia de família patriarcal. A partir do capítulo 12, uma outra informação importante: a partir do capítulo 12, a cronologia bíblica passa a ser mais próxima da realidade, passa a ser mais exata, porque existem provas arqueológicas. Arqueologia é a ciência auxiliar da história que desenterra o passado. Existem provas arqueológicas que Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E por meio destas provas desenterradas, nós conseguimos, por meio de uma outra ciência auxiliar da história, que é a cronologia, datar Abraão como sendo 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Sendo assim, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar a família patriarcal, começando com Abraão, e vamos utilizar também recursos da história, das ciências auxiliares da história, como a geografia bíblica, a arqueologia, a cronologia, a genealogia que nós já estamos usando. Nós vamos enriquecer o nosso conhecimento da palavra de Deus. Não vai perder a próxima aula. E se você está gostando, me ajude a divulgar o nosso trabalho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para os seus amigos, utilize o nosso material para discipular os novos convertidos. Desta forma, todos poderão aprender a poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.